Olá, bem-vindos ao Brand Talks. Bem-vindos, galera. Estamos aqui no nosso primeiro episódio, neste momento muito especial para nós. Muitos de nós estamos começando um projeto diferente em nossas vidas, cada um em a sua área. Você quer se apresentar? O Edson, ele é um filmmaker. Não, calma. Vamos começar de novo. Você tá batendo muito assim. Já começando, amigo. O podcast tá rolando aqui. Não tá ouvindo. Não bate, tá ao vivo. Relaxa mais. Eu nunca planejei isso. Você vai ficar batendo, vai bater. Você quer se apresentar? Olha, tô até lacrimejando no olho. Vamos lá. Respira. Vamos respirar. Você quer se apresentar? Isso aqui não é... Isso aqui é talk show, isso aqui, sabia? Isso aqui, ó. É talk show. Sejam muito bem-vindos. Os caras não vão entender por que eu comecei o podcast chorando, velho. Começando a cortar isso aí. Já deixa eu ver. Você tinha que chorar, velho. Tá emocionado, já temos um convidado aqui emocionado. Muito bom. Eu falo com aquela câmera e eles falam com aquela. Já temos um convidado emocionado, o nosso amigo... Então, pessoal, tô muito emocionado de estar aqui pela primeira vez no podcast. Primeiro de muitos, tá? Meu nome é Lucas, tô começando no audiovisual aí, fazendo edições de vídeo e vamos participar desse podcast hoje. Espero que seja legal. Quanto tempo no audiovisual, Lucas? Fala pra mim. Uns 2 meses. 2 meses? Não ter perguntado. Não. Calma, não era. Não era pra ser sincero, desculpa, gente. Pessoal, temos o Lucas aqui que tá... Pessoal... Os legumes aqui. Nós galera, passamos temos o Lucas aqui, que estão 2 meses. E é interessante saber, porque tem guerrilha, tem novato, então vocês vão ter uma boa experiência, um contrapeso aí para saber molhado aqui, man. de um veterano, ou para saber de um nosso amigo Lucão, que tá até emocionado aqui no talk show. Todos nós nos emocionamos. Agora eu vou pedir para... Vamos fazer assim, ó. Agora é sério. Eu vou pedir pro TK se apresentar, o TK já tá feliz e já vai entrar emocionado. Faz a abertura. 2, 1. Boa noite, gente. Esse é o nosso primeiro Brand Talks. Estamos aqui com vários convidados, nossos amigos também, amigos e convidados. Eu sou o Edson, trabalho no audiovisual já há quase 15 anos e vou deixar os nossos amigos se apresentarem. Lucas, por favor, se apresente. Eu sou o Lucas, produtor audiovisual também, há mais ou menos uns 10 anos. E nós estamos aqui muito felizes, né? Porque é uma oportunidade única de abrirmos aqui com vocês um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa vida neste mercado do audiovisual. Muitas pessoas que estão começando sempre têm dúvidas. O Lucas, nós chamamos ele de Man, porque ele é Lucas também. E aí, né, para não ficar confundindo, Lucas, então esse é o Man, ele também é um cara que está começando no audiovisual agora, então nós temos aí de todos os tipos de espécies. Nós temos o cara novato e o cara experiente. E nós temos também o TK, que é social media, um cara aí que está representando muito também, quebrando tudo. Nós nos conhecemos na nossa igreja local. E é um cara, assim, sensacional e que vocês vão aprender muito hoje com ele. Depois dessa apresentação aí, eu quase chorei aqui. De novo, né? Não corte bem. Pra quem não viu aí, tô muito emocionado. Rebobina aí. Vou começar o podcast aqui. Nós estamos Se emocionados. apresentou aqui, agora quem vai se apresentar é o TK. Por favor, TK, se apresente. Vamos lá. Bom, eu sou o Thiago, mas meu apelido é TK. Né? Todo mundo me conhece como TK. Eu acho que tava fazendo aqui as contas, eu acho que uns 9 anos na área, né? As redes sociais não era como é hoje, né? Uhum. Era bem... Quem lembra do Orkut? O Orkut... Lógico que naquela época não tinha gestor de redes sociais, né? Eu não tinha com PC, eu usei na Lan House. Tinha os ADM, né? Chamava as páginas, assim. A minha esposa eu conheci através do Orkut. Cara. Então, desde lá, né, a gente vem não trabalhando, mas se especializando, né, na área de comunidade, né, como nós falamos hoje. Então, na área mesmo como gestor de redes sociais, tenho aí uns 5 anos, né, mas sempre na área de marketing. Comecei lá, sou formado, né, deixa eu
voltar também, sou formado em marketing, mas trabalhei já com e-commerce e tudo que é relacionado ao marketing, eu trabalhei, mas focado mesmo em redes sociais uns 5 anos. Como vocês podem ver, o TK tem uma experiência grande aí na jornada. Eu acho que fica até mais fácil trabalhar no audiovisual, é isso mesmo? Com esse mix. Como que o audiovisual agrega na sua área, assim? Trabalhar com audiovisual, né? Porque, que nem, o social media hoje, ele consegue fazer... Você pergunta o que é um social media? Vai ter N definições, né? E vai ter aquele social media que é o pato, que faz tudo, né? Mas também não faz nada 100%, né? Perfeito ali, né? Porque o pato nada, o pato voa, mas não é perfeito. É um conhecimento vasto, mas raso. Isso. E só que hoje, graças a Deus, já tem mudado essa visão, né? Eu mesmo já fiz de tudo, desde o design, da legenda, da copy, né? Fazer de tudo na área, né? De subir post, de planejar, tudo. Hoje não, a gente tem cada um na sua devida área. O audiovisual vem para complementar, né? Isso, que nem hoje nós tivemos uma sessão de gravação, né? Então o papel de social media tem o papel de planejar, de fazer a criação de conteúdo, passar, né, para a equipe, né? Esse aqui é o conteúdo que a gente vai querer. Então a equipe do audiovisual vai nos ajuda nisso, né? Tipo, dando as ideias de como passar, como gravar esse conteúdo, como vai ser a melhor forma, como vai ser mais receptivo, né, para o pessoal que vai estar assistindo. Então você vê, hoje os vídeos de 1 minuto, os vídeos de 1 minuto e meio, já tem os vídeos mais longos, né? Então sempre o audiovisual vai estar trazendo também, ajudando nesses pontos. E uma pergunta que eu, assim, eu acabei não fazendo para você, acho que desde quando a gente conheceu, eu sempre tive essa dúvida. Como que foi o seu início na trajetória? Putz, agora nem eu lembro. E só para complementar a pergunta, tipo assim, como que foi para você, o que você faria de diferente? O que eu faria de diferente é uma pergunta mais fácil, que é não dar ouvidos a muita gente ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem muitos seguidores que não trazem relevância nenhuma, né? Às vezes até pessoa mesmo da família que a gente está seguindo lá, que não traz uma relevância, né? Não é que você não ama aquela pessoa, entenda isso, mas não vai trazer uma relevância para o seu crescimento. Lado afetivos, e profissional. Exatamente. Falando do ponto do social media, né? Já estou tratando isso como um social media. Então, sempre procurar pessoas específicas, né? Eu tenho as pessoas que eu sigo, que para mim são referências. Um deles que para mim é o melhor é o Ícaro de Carvalho. Ele para mim disparado é o top, né? De conteúdo, de copy. O cara lifestyle também, né? Tipo, o dia a dia dele, né? É um cara referência. Então, vamos supor, se eu começasse hoje, né? A gente estava até falando aqui antes, se eu começasse hoje, eu evitaria de dar ouvidos a muita gente ao mesmo tempo e selecionaria pessoas específicas. Mas também a maioria não iria saber, né, como selecionar, né, essas pessoas. Muitas das vezes você aprende quebrando a cara, né? Sim, eu mesmo segui gente lá que, só falava abobrinha. Hoje ainda tem muita gente que fala abobrinha, tem muita gente que vai no hype do que está sendo falado, tem muito conteúdo reciclado. A pessoa fez um aqui, o Lucas fez um conteúdo, o Edson achou legal, fez outro. Aí fez... a cópia da cópia. A cópia da cópia. E aí eu costumo até falar que... da igreja também. Tem quem nunca ouviu aquele conteúdo, tipo... vem que eu te seguro. Aí a pessoa sai, a pessoa cai. Tem um monte de igrejas fazendo o mesmo conteúdo, né? Então, eu sempre falo que
é legal você fazer, você se inspirar. Mas, poxa, tenta fazer algo novo, sabe? Então, tem muita gente que tem essa preguiça, não quer perder tempo, Gostei da polêmica, é isso aí. Bora polemizar. Falando, né? Tipo assim, você não fazer só o que tá na tendência, né? Meio que fugir da manada. Né? Sim. E aí eu já toquei até num assunto que não tinha nada a ver, que como cristão, né? Tem aquela coisa que a gente tem um algo a mais, né? Que é representar o reino de Deus, né? E como social media eu vou representar o reino de Deus na esfera das mídias sociais. Então, o que Deus quer fazer através de mim nas mídias sociais? Então, eu não quero só pegar aquilo que Deus deu para outra pessoa, para outro ministério, sabe? Que é válido, né? Não estou negativando isso, é válido. Deus deu para alguém lá essa trend, né? Digamos assim, essa que eu usei como exemplo. Mas, poxa, o mesmo Deus que falou com ele lá, vai falar comigo. A diferença é onde que está sendo a minha fonte, onde que eu estou buscando, sabe? Ou será que eu estou buscando mesmo, sabe? E para mim, Deus é o maior criativo que existe, né? Sem e ele pode nos dar a ideia que for, basta a gente pedir. Aproveitando um assunto que eu percebi que você tem uma fé muito grande, envolve sempre Deus nas suas palavras. No audiovisual, é sempre comum ter o pessoal da mídia da igreja fala isso. Eu tenho algumas dúvidas. Como que funciona? É remunerado? É interessante? Para a pessoa que está começando hoje no audiovisual, é uma ideia boa aprender? Às vezes uma pessoa, um garoto lá, se interessa pela, sabe? Ver alguém gravando, fala, ó, eu quero aprender. E ele começar já direto na igreja. Você acha que a igreja hoje tem uma estrutura para estar ensinando essa pessoa um audiovisual ou não? Não são todas que têm a estrutura, mas tem igrejas que são, sim, remuneradas, e dependendo da igreja, eu acho válido, sim, ser remunerado. Por quê? Tudo que a gente faz na igreja gera custo. Se a gente vai fazer um café, inclusive domingo vai ter um encontro lá de homens, ministério de homens, vai gerar um custo, né, de estar lá, do café que vai ser preparado e tudo mais. Gera um custo, então vai ter que ter uma grana, né? Vai ter um encontro. Esse encontro vai ser filmado? A gente pode pegar o celular lá de cada um, todo mundo hoje tem um celular, né? E coloca lá, grava, legal. Mas se você tem a mentalidade, poxa, eu quero fazer um negócio com qualidade. Esse negócio com qualidade, as câmeras que vocês têm, a Sony, Canon, geram custo, certo? Então, se você quer fazer algo através da igreja, usando aqui um exemplo que você deu, né? Da igreja, vai gerar o custo do material, do equipamento, e também da pessoa, tipo, que for, ou vai ser voluntário, né, a pessoa quer instalar tal e tudo mais, mas também a igreja pode contratar para ter uma pessoa fixa para fazer. Imagine, todo sábado vai ter uma coisa. Então, para não ficar dependendo só de um voluntário, de voluntários, pode sim contratar. Eu acho super válido. Se a igreja tem condições de contratar, sim. E não é que a gente vai levar a igreja como uma empresa. Muito pelo contrário, a gente vai prezar pela qualidade e levar a palavra de Deus através do audiovisual, das mídias sociais, de tudo, né? Então eu acho super válido. Se for, sim. Boa. Só desculpa aí, você já retoma isso aí, mas você perguntou para ele se os jovens têm oportunidades e tal, como que os jovens vislumbram, né, no audiovisual através da igreja. E foi através da igreja onde a gente congrega, né? Eu tinha por volta de dos meus 16, 17 anos, ainda estava na escola, e foi feito um projeto de um DVD na igreja,
E quando eu assisti o projeto final, eu falei, meu, não acredito que eu tava na igreja, eu não vi os caras filmando, eu não vi ninguém filmando, eu não vi ninguém do staff. Foi uma coisa bem legal, que eles fizeram um formato bem legal. Eu fiquei imaginando como é que eles filmaram isso e tal, e me levou a curiosidade de estudar o audiovisual, como que é feito um processo de captação. E isso me despertou algo muito interessante que eu acredito que se eu tivesse em qualquer outro lugar, talvez eu não teria nem reparado, né? E através daquele projeto, eu comecei a pensar em como seria trabalhar com isso. Será que tem demanda para isso? Com a minha cabeça, assim, de um jovem ainda querendo aventurar no mercado de trabalho e com muitas dúvidas, mas com o tempo sempre houve um chamado, né? A partir disso, né? Desse projeto. Então, eu acho que foi um papel. A igreja teve um papel super importante na minha vida para eu escolher e decidir estar até hoje no audiovisual, assim. Como um sonho. Que legal, a gente tá sabendo uma coisa, eu nem fiquei sabendo agora. E, inclusive, aquele último DVD que a gente fez, quer dizer, o último não, acho que foi o primeiro não, foi o segundo, né, que a gente fez. Isso. Juntos. Segunda gravação. gravação. A segunda foi a gravação. Aquele DVD pra mim parecia que eu tava tipo, cara, que legal. Um dia eu sonhei em fazer uma parada dessa e hoje eu tô fazendo, entende? Por ser dentro de uma igreja, com tudo que foi. Então, tá aí pra quem quiser assistir no YouTube. Foi bem legal, né? Foi bem legal. Teve várias limitações, assim, todo mundo acabou se juntando e fazendo uma parada legal. Você falou que tá aí no YouTube, mas você não falou. É o DVD da Gabriela Rodrigues, de 20 anos. Confiram lá que vocês vão ver, assim, um trabalho que a gente se dedicou bastante tempo para fazer, né? E ainda falta alguns para postar, o pessoal do social media dela tá planejando isso aí. Mas foi uma realização, sim, assim, pô, eu ver o início, né, do porquê que eu destravei isso. E logo em seguida, após esse DVD, tive a oportunidade de gravar um videoclipe caseiro, assim, e, tipo, essas oportunidades não apareciam antes. Então, será que por eu ter visto aquilo, eu me antenei a isso, sabe? E foi a partir daí que as coisas começaram. Uhum. E já fazem o quê? Uns quase 10 anos isso, né? Legal. E Lucão, e você? Qual a sua experiência no começo? Como despertou a curiosidade? Como despertou essa curiosidade de você querendo entrar no audiovisual? Então, na verdade, eu não tinha essa curiosidade. Meu primo, lá na zona rural que eu tava morando na Bahia, ele teve a ideia de começar a produzir conteúdo, as coisas que ele fazia lá na zona rural e tal, ensinando as pessoas como gerir pequenas propriedades, como plantar, a forma certa de fazer aquilo. E ele queria gravar, mas ele não sabia editar. Eu também não sabia, mas aí eu falei, não, eu edito pra você. Eu comecei editando, e aí eu me interessei. Uma hora ou outra eu mandava uma mensagem pro Mendes, ô Mendes, como é que faz isso aqui e tal? Aí ele me falava, nem sabia que você estava fazendo edição. Aí ele já me mandou uns cortezinhos pra eu fazer, aí eu fiz o corte ali e tal, caiu o dinheirinho. Pô, legal. Trabalhando lá na roça, não tô ganhando isso aqui. Aí, continuei, tô até aí. Me interessando cada vez mais e querer, tipo assim, ainda não decidi exatamente algo específico. Acho que no início é bom, ao invés de eu me prender, conhecer de tudo um pouco, desde o design, desde o motion, desde os efeitos especiais, a gravação, captação, efeitos sonoros, saber de tudo um pouco. Depois aí eu me especializar, mas estou gostando bastante da área. Eu acho que o vídeo, o audiovisual, valoriza muito, ter a capacidade de mostrar e valorizar muito qualquer coisa, desde a arte, do cinema, até algum negócio seu, né? Que você quiser mostrar o melhor lado. Então, outra coisa também que eu senti que estava meio morto em mim era a questão da criatividade. Quando mais novo eu tinha muito, e aí meio que perdeu, né, as coisas mecânicas da vida. E aí é uma área que agora está me trazendo a criatividade de volta e a opção de criar e expressar aquilo que tem dentro de mim, sabe?
Bacana demais. Legal. Só tenho que tomar uma curiosidade minha, pessoal. Você tá quanto tempo em São Paulo? Morando aqui? Então, eu nasci aqui, me criei lá, e aí eu vim pra cá, fiz faculdade, e no final das contas voltei pra lá, fui trabalhar na roça e tal, e aí eu voltei recentemente, por causa do audiovisual, porque lá, como é cidade pequena, e a galera não dá muito valor pra isso, e tem o Mendes aqui em São Paulo, que ele já tá inserido na área, eu falei, ô Mendes, se eu ir pra aí, eu posso pelo menos ser só assistente para aprender, ver você na prática, para pegar uma experiência. Ele vem, mano, aí eu vim. Aí também. Eu tô aqui há 1 mês e meio, né? Por aí. Uhum. Falar um pouco da Tem minha mais tempo. É 2 meses? Não, você tá 3? desde antes da eleição, então pega aí. A julho, eu acho. Cara, eu sou muito ruim. com Agosto, acho que você veio. Por aí. Desculpa aí. Da minha experiência, vou dar um mix também, esse assunto da igreja, o que eu acho, passa na minha cabeça, sabe? Uhum. A minha experiência foi através do meu irmão, né? Eu tinha uma bicicleta bem bacana e tal, e aí um rapaz ofereceu a troco de uma câmera Zenith 125 de filme. Eu me interessei pela câmera e tal, falei pro meu irmão, falou assim, pega, acho que compensa, vale a pena trocar. Aí troquei, quem mais usou a câmera foi meu irmão, que nem sabia usar. Né? Detalhe, assim, X-Lam, o Zenith é aquela câmera russa, que foi fabricada na Rússia, pro povo, na verdade, União Soviética, né? É, uma câmera russa, de filme e tal, nunca usei, quem usou mais foi meu irmão. Isso aí é raiz mesmo, hein? O meu irmão que usou e tal. Aí, nessa experiência do meu irmão, usar uma câmera que era minha, e ele que aprendeu, eu não sabia nada, nem tive vontade. Aí ele entrou numa produtora de foto para trabalhar. Foi trabalhar nessa produtora de foto. E aí foi aí, depois de um bom tempo ele trabalhando nessa produtora, que surgiu uma oportunidade dele me chamar para trabalhar com ele. Ele falou assim, tu tá precisando. Mas era mais para, naquela época, muito tempo, antigo, eu tinha o Homem da Luz, Cabo Man, alguma coisa assim, sabe? Dava para luz. Um no microfone, um na luz. Então eu tinha que carregar a luz. E aquilo ali acho que foi o primeiro passo que eu entendi que você tem que usar a cabeça para trabalhar. Foi o primeiro passo. Por quê? Eu não sabia trabalhar direito, eu era novo. Só que você tinha quase 20 metros de fio para enrolar e desenrolar rápido, e ainda segurar um pau de fogo. Quer dizer, é um cano, na ponta tinha uma luz quente, muito quente, de 500 watts. Atraía muito, nossa, quem lembra dessa época, atraía muito mosquito. Você à noite acabou de mosquito. E era aquela coisa, assim, uma luz forte, assim, um casamento. Uma luz Uma coisa quente e não tinha configuração que mudasse a temperatura, né? Era bem quente, é verdade, a imagem era quente, o rosto das pessoas era tudo vermelho, quase. As imagens antigas é mais amarelada, né? Vocês lembram dessas filmagens? Sim. Alguma coisa assim? Não, eu sou novo. Eu sei que Para mudar a configuração da temperatura, teria que colocar gelatina, ou então até mudar a luz, a lâmpada, né? Também Você disso. tinha que virar a câmera para um ponto branco Uhum. para refletir. e a luz está iluminando. Chama-se bater branco. Aí tinha um botão, o botão ia reconhecer o ponto branco que você gravou. Aí ela configura a cor assim, aí depois estava pronto para gravar a pessoa. Uhum. Era assim que configurava o branco. Hoje em dia o cara puxa o iPhone ali, já sai gravando. Pensava automático. Hoje em dia o pessoal nem vai saber o que é bater branco. Alguns celulares já tá vindo com tecnologia que já equaliza ali a cor, a iluminação da frente com fundo e hoje em dia a tecnologia veio para facilitar muito, né? Você acha que com esse avanço da tecnologia, a técnica vai se perder? Você acha? Dá um ganho aí, ó. Dá um ganho aí. Você acha que com o avanço da tecnologia, a técnica, é isso? A técnica. A técnica, no geral, ela foi se perdendo? Quando eu estava num processo assim de aprendizado, ainda aprendendo a carregar o cabo de 20 metros, andar com o cabo, a luz, aí um câmera viu que eu estava tendo dificuldade. Eu acho que esse foi o primeiro passo que eu percebi
Porque existem algumas pessoas que passam para você um conhecimento que vai para além da vida, sabe? Às vezes. E aí ele falou assim, eu vou ensinar você a soltar o cabo e aprender o cabo de uma maneira eficaz, rápida, sem você ter muita dificuldade. Você está tendo dificuldade, você está se bramando todo. Aí comecei, ele explicou, tal, aprendi. Aí com isso que ele me ensinou a enrolar o cabo, eu comecei a observar o jeito que ele trabalha, né, com a câmera. E como eu era iluminador, devia ter uns 3, 4 tipos de câmera, que variava. Então eu já via os 3 trabalhar e cada um trabalhava de um jeito. E eu percebi que o trabalho dele era melhor, sabe, o resultado. Ele filmava bem, o resultado era bom. Mas naquela época eu não entendia muito isso. Hoje eu sei, eu estou opinando sobre o trabalho dele com a bagagem que eu tenho hoje, mas naquela época eu não sabia disso, se era bom ou não. Mas alguma coisa já estava me levando a entender que ele era bom. Aí ele, de todos, o que acontece? Ele saía, o câmera tinha um processo de estar gravando e ele gravava a cerimônia inteira. Apertava REC, começou a apertar REC, só na hora que acabou a cerimônia religiosa que dava stop. Então deveria ter uma média de 1h30, 2 horas de REC direto. Ele ia andar com a câmera, filmava o chão. Por que isso? Por causa do áudio, sincronismo, alguma coisa assim tinha a ver nessa época. Você começa a falar algumas coisas hoje que daqui a alguns anos não vai fazer mais sentido, sabe? Explicar. Você vai ter que detalhar o que era na época. E eu via que esse câmera era diferente. Ele ia andar, ele desligava. Ele desligava a câmera, andava, focava, enquadrado, apertava REC. E aí eu falei assim, você está desligando a câmera, mas pode? Né? Ele falou assim, eu já gravo editado já. Minha cena já é tudo editada. E aí eu fui observando isso. E aí guardei isso para mim. Esse negócio de andar gravando no chão. Hoje eu falo que é de amadorismo, né? Hoje, sair gravando no chão. Eu guardei isso pra mim, aí quando eu tive a oportunidade, a minha primeira oportunidade foi aprender a tirar foto. O patrão do meu irmão falou assim, tô precisando ensinar você a tirar foto e tal. Então eu saí, um exemplo, eu evoluí, saí do cabo, pra tirar foto. Aí ele me ensinou a tirar foto, me deu 2 negativos de 32 pose, ou 36 pose. Falou, é isso daí. Mas não é pra usar os 2. Para usar um só, tipo assim, o outro era reserva. Então era 36 fotos que você fazia no casamento inteiro. Só que o casamento era mais simples, você não tinha make-off, era só ir na igreja, fazia umas 15 poses e na festa deixava o restante do negativo. Só que eu sempre usava os 2, eu era meio gastão, usava as 36 poses de um e 36 poses de outro. Ele reclamava até. Aí eu percebi que começou a evoluir, aí começou a evoluir. De 36, 2 rolos de 36, foi para 4 no casamento. Aí o meu patrão começou assim, eu tô indo desse jeito, vou para prejuízo. Antes era 2, agora é 4 rolos de 36 poses, começou a aumentar. Aí, só que a diferença da fotografia pro vídeo, que depois que eu entrei pro vídeo, era que eu tinha pouco trabalho como fotógrafo. Porque tinha muito fotógrafo e pouco videomaker nessa época, pouco. Aí eu olhei pro meu patrão e falei, você não quer me ensinar a gravar não? Porque você está sempre precisando de videomaker, então eu vou ter sempre serviço. Eu falei, só que naquela época tinha assim, você não chegava para gravar, você tinha que fazer um teste. Ele levava você num casamento, para gravar um casamento, que a noiva não contratou filmagem, que era só foto. Depois ele dava de brinde ou negociava vender com ela depois, sabe? Meu câmera fez, gravou sem compromisso, você não quer comprar? Assiste aqui. Ele era um bom vendedor, muito bom mesmo. E aí surgiu essa oportunidade de aprender a gravar, e aí eu comecei a gravar. Ele me ensinou. Mas antes, eu esqueci um detalhe muito importante também. Sabe a informação que eu tinha pego com o rapaz que me ensinou a segurar o fio e ele gravava? Antes de entrar nessa parte de gravar vídeo com filmadora, era filmadora naquela época ainda, surgiu uma oportunidade de edição, aprender edição também. Aí foi antes, aí eu comecei a aprender edição e tal. Ele falou, agora você está preparado para gravar. É o nosso rapaz aqui, né? Você começou editando, né? Logo você vai aprender a gravar. Inclusive eu gravava ele também de forma amadora com celular.
E voltando ao assunto, não quero delongar, e na edição eu já fazia coisa diferente na edição. Sabe por que eu percebi que fazia coisa diferente? Porque pessoas de outra produtora começaram a perguntar quem é o Edson, que ele tá fazendo algumas coisas diferentes na edição de casamento. E por mim, sabe, de dentro mesmo comecei a fazer algumas coisas que não fazia sentido e comecei a parar de fazer tradicionalmente. Eu comecei a fazer mesmo, criar algumas coisas e tal. Então eu comecei a entender que também que quando você começa a atrair olhares de concorrência, é interessante. Às vezes você fala assim, às vezes você pode responder para mim, Edson, eu não me preocupo em agradar o concorrente no meu trabalho. Às vezes eu falo assim, não ficou bom. Sua opinião não importa. O importante é a cliente ficar satisfeita. Às vezes eu não olho para esse lado, eu olho para o lado da pessoa que trabalha na mesma área que eu, e olhar para o meu trabalho e falar assim, nossa, o trabalho é muito bom. Ele tem alguma coisa para ensinar, né? Contribuir, né, na sua carreira. Porque se ele trabalha nessa área, ele é uma pessoa crítica para, né? Se você começar a pensar desse jeito, dessa maneira, você vai perceber que acho que quem é melhor para criticar o seu trabalho? Né? Um vendedor de pão ou um cara que trabalha no audiovisual? Né? Só você saber filtrar as críticas dele. Então comecei a entender que é logo aí, na edição, que houve essas pessoas procurando conhecer, né? Nossa, como que você faz isso? Nossa, não sei o que, estava já ali. Da edição, fui para a filmagem, da filmagem eu ainda estava meio perdido, e eu só fui tomar um norte na filmagem, foi quando eu conheci meu ex-patrão de uma outra cidade que eu fui, e ali vou entrar já no assunto da igreja. Por que vou entrar? O meu ex-patrão apresentou uma maneira diferente de gravar vídeo, bem diferente. Parecia que eu estava entrando em outro mundo. Por quê? Eu vou falar uma coisa que é até feio que eu vou falar. Gente feia você não grava. Gente mal arrumada. Polêmica. Gente mal arrumada. Gente que não se prepara para um casamento, para um grande dia. Você não grava, você descarta. Ele falava, me orientava assim, você só vai gravar gente bonita, gente feliz, que tem um sorriso bonito, que tá ali, que tá alegre, que às vezes, né, tá se portando com a alegria do casal. Então quando a gente se importa com a alegria do casal, vamos alugar uma roupa, vamos alugar um terno. Agora se você, minha prima vai casar, vai pro casamento calça jeans e camiseta, você não tá nem se importando com o casamento da sua prima. Então, na minha cabeça, você não vai aparecer no vídeo. Só que entrando num detalhe na igreja, a igreja acho que não faz essa acepção, né? A igreja é acolhedora, então vamos gravar todo mundo. Aí eu fico pensando que a igreja está criando um monte de videomaker que sabe gravar todo mundo, não sabe selecionar a imagem, sabe? Tipo assim, opa, isso eu não gravo. As referências que a gente assiste ultimamente, como a igreja é bem escura, né, hoje em dia, né, principalmente a que grava Parede Preta, rock pop, gospel, aquela coisa. Então, a pegada, assim, eu acho que não mostra tanto isso, a pessoa se ela se preparou ou não, porque vai mostrar expressões do rosto dela ali e tal. E geralmente o editor, quando ele tá escolhendo as imagens, ele sempre vai optar pelas melhores mesmo. Uma ideia boa, optar pelas melhores. Ele vai ter uma vasta opção, né, de gestos, pessoas ali no momento louvando, adorando, então ele tem essa opção e talvez ele entre um pouco nesse nível de seleção. Será que isso aqui entra? Às vezes o cara tá com camisa de time, nada a ver. Numa igreja, você tá, eu acho, né? Sim. Com todo respeito, tipo, você tá com uma instituição que é um jogo, é uma aposta, tem toda uma coisa por trás. E se for olhar por um lado mais... Igual eu ir com um boné de cassino, então vamos chutar o balde, então. Olhar para um lado espiritual, você tá indo na igreja para quê? Encontrar um Deus todo poderoso, todo magnífico. Então você vai de qualquer jeito, se for olhar para esse lado, né? Você não está fazendo jus à importância de Deus, não é isso? Então você tem que ir alinhado, está encontrando alguém importante. Se você é o cinegrafista, você não vai querer associar a imagem daquela pessoa com o que você quer, a mensagem que você quer passar, né? Com o que você quer produzir, né? E... Cara, eu posso só, não é polemizar, mas eu por muito tempo tive também esse pensamento de
lógico, hoje uma Santa Ceia, né, um encontro e tal, eu faço questão, né, de ir bem vestido, um casamento, né? Mas, cara, eu amo ir de bermuda, eu amo ir de chinelo pra igreja. Não vou nos cultos de, né, vou mais quando tem algum evento assim. Evento durante a semana, por exemplo. É, mas isso partiu depois de um dia que eu fui, quando eu frequentava uma igreja lá em Guarulhos. Eu nunca fui, como eu falei, né, ia, né, calça, lá, camisa, e eu amo bermuda, amo, me dá uma sensação de liberdade, eu gosto, e também por causa do calor, sou muito calorento, então eu gosto. Aí teve um dia que me incomodou uma vontade de ir de chinelo, me incomodou, e eu nunca fui. Aí tinha comprado lá uma Havaianas branquinho, era novinho, fui. Aí minha esposa falou, na época a gente namorava, aí ela olhou, ela falou, não acredito que você veio de chinelo. Eu falei, eu tava com uma vontade e fui de calça, não fui de bermuda, e tava mó calor. Aí fui de chinelo. Aí chegando lá, tal, não sei o que, entrou na igreja um morador de rua. Como diz um amigo meu, não é morador de rua, é morador de calçada. Você não vê uma pessoa morando na rua, né? Uma situação de rua. De rua, né? E aí ele entrou tal e sentou atrás assim e abriu aquele vão, sabe, ao redor dele, né? E aí quando eu cheguei na igreja assim, né? Aí um rapaz falou assim, ó, tem um lugar já preparado para você, viu? E eu sempre gostei de evangelismo e tudo mais. Aí eu falei, na onde? Ele falou assim, ó, do lado daquele senhor. Na hora eu fui. Sentou eu, minha esposa do lado. Conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí, no final, eu falei, você quer alguma coisa para comer, né? A gente tem uma cantina, tal. Ofereci para ele comeu. Aí perguntei onde que ele tava, em algum albergue, né? Enfim, final da história. A gente conseguiu até uma roupa para ele tomar banho, né? Tinha um chuveiro lá, né, na igreja. Ele tomou um banho. Demos uma roupa para ele e um sapato novinho, né, que a gente arrecada no bazar. Aí no final ele falou assim, obrigado por tudo que você fez, tal, não sei o que, a recepção, você cuidou de mim, mas eu só precisava de uma coisa. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, cara, meu pé, ó como meu pé tava todo cortado assim, sabe, e na sola, assim, não sei o que, eu só preciso de um chinelo de dedo. Nossa. Na hora que ele falou assim, chinelo de dedo, eu olhei e falei, ó, serve o meu? Que número que é? Ah, 41. O meu também, 41. Toma. Aí ele, mas e você? Eu falei, não, meu irmão, vai, toma. Aí ele pegou o chinelo, calçou, né, me deu um abraço e depois foi embora. Aí isso na frente da igreja. Aí daqui a pouco eu voltei pra igreja pra chamar a minha esposa, tal, não sei o quê. Detalhe que naquela época não tinha carro, tinha que voltar de ônibus, descalço. Aí nisso, voltei assim pra igreja, minha esposa, cadê o seu chinelo? Aí eu falei, não, depois eu explico. Aí não sei o que, tal. Aí eu tive que falar pra ela, né? Aí no final, graças a Deus, teve um amigo que falou assim, não, mano, eu vou te levar pra casa, né? Não vou. Enfim, contei toda essa história porque eu creio que Deus ele não vai se limitar, né, na nossa vestimenta para falar com a gente. Você tá dormindo, meu irmão? É porque a gente tá cansado, a gente ficou o dia inteiro aqui, né? Gravando conteúdo. Cansado. Estamos desde manhã. Fazia o quê? Essa Quase 12 horas gravando. Literalmente, hoje foi full day. Não, foi 12 horas. Foi 12 horas. Nossa. É. Gera até um palavrão. Full day. Mas enfim, só para finalizar, eu creio que não faz essa acepção, mas lógico, se a gente pode ir bem vestido, vá bem vestido, né? Mas cara, eu amo ir de bermuda e chinelo. Minha sandália de Jesus, né? Que todo mundo vê, é a Muito sandália de legal. Jesus. Bora começar a ir mais vezes de chinelo pra igreja, tô brincando. Quero ver se ajuda. Tem uma questão de que lá é um solo sagrado, né? Sim. Tem gente que gosta de tirar todo Sapato. É verdade. É. Se for olhar para essa loja,
Eu acho que é verdade, né? Uma pessoa se criar uma problemática e falar assim, a partir de hoje eu vou abrir uma igreja que ninguém entra calçado, só descalço. Teve uma, já vem, né, cabeça aqui, viaja. Trabalhava em uma empresa lá no Campo de Marte, e aí tinha um cara lá que era super religioso e tudo mais, não sei o quê. Aí ele vivia falando pra mim, você tem que se converter, e eu na igreja, você tem que se converter, não sei o quê, tal. Eu falei, mas por quê? Se converter, por que você acha que eu não sou? Não, você tem que usar vinho e não sei o que, essa doutrina, não sei o que, tal, usar um terno e gravata, você vai ficar bem bonito de terno e gravata. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, não me imagino, né? Aí ele falou pra mim, eu vou te falar um negócio, imagine, eu chegando pra umas senhoras, um senhor, de terno e gravata, a Bíblia debaixo da mão, e você, do seu jeito skatista, nunca fui skatista, mas eles, né, falavam, você skatista aí, pra quem que eles vão dar atenção? Eu falei, dependendo do local, você. Ele, então, meu irmão, você tem que se vestir bem, não sei o que. Eu falei, tá, mas e se você for pra Augusta? Você vai estar com de terno e gravata, Bíblia na mão. Eu vou estar lá com o meu skate, bermuda, né, tipo tênis, não sei o que, bonezinho. Lá na Praça Roosevelt. Quem vai ter mais acesso? Não, aí é você. Aí eu falei, então, meu irmão, Deus tem um plano para cada um. Legal, não se desprenda disso, sabe? Da hora. Né? Então, só compartilhando, tipo, só... Isso da margem. Mas eu falei com ele com todo amor, né? Tipo, tem pessoas que gostam mesmo dessas vestimentas e glória a Deus por isso. Sim. Deus não vai fazer essa acepção. O que vai fazer diferença realmente é o teu coração, as suas ações, a sua busca por Deus. Independente se você está terno, gravata ou bermuda de chinelo, como que você está tendo o relacionamento com ele, né? Inclusive, essa questão, o que é melhor, você se vestir bem ou você... O que adianta você se vestir bem e tratar mal o próximo que não se veste? Né? Sim. Muitas das vezes. E o que é vestir bem também, né? Quem é a gente para julgar, né? Deu uma polêmica muito grande que você está falando, porque eu vi isso acontecer. Na empresa que eu trabalhava, meu patrão falava, você tem que trabalhar de calça social, camisa social, gravata e paletó. Às vezes você ia até com um paletó de mocó, já viu falar paletó de mocó? Que é aqueles... Quadradão. Que ele tem uma ombreira, Aham. fica estranho. Sim. Então, às vezes você via lá o cinegrafista paletó de mocó. Foi roubado de defunto maior, o cinegrafista é menor. Era feio aquilo. Mas estava entrando num processo de uma galera igual você assim, sapato, tal, barba. E só que a roupa mais preta, né? Roupa preta, pra fazer foto. Uma galera assim diferenciada, barbão, assim. Isso era até, na época, assim, até estranho isso. Ué, Sim. você vai fazer casamento assim, barbudo, camisa, não social, mas uma camisa assim, calça preta e sapato assim estiloso. A Não, barba antigamente era difícil, né? Se você aparece como fotógrafo, vestido assim, só de preto, assim, para ser um pouco mais estiloso, discreto, se você aparece assim, meu ex-patrão ia conjurar você, por quê? Sim. Fala, mas... Não era você da tá época, parecendo né? mais que o noivo? Você tá mais elegante? Fala assim, você não pode ser mais elegante que o noivo, se você fosse bem alinhado. E eu já estava entrando nesse processo de um dos fotógrafos, e estava indo bem alinhado, bem estiloso pro casamento. Eu acho que, tipo assim, tem público. Eu acho que o cliente se conectou com essa galera, tem barbum, tatuado, com anel, e ia lá fazer foto, sabe, do casamento, todo estiloso. E tem aquele senhorzinho mais tradicional, de terno, já meio que baseia, né? Um senhorzinho de terno. Bacana. E, Ed, você, com todo o seu auge da sua experiência, você se considera estar vivendo no seu auge da carreira ou não? Não. Sempre em progresso, né? Você tocou num assunto importante. Eu respondi a pergunta dela? Não. Você apresentou ela, você deu todo... Olha, desculpa, Jô. Esqueci da sua pergunta, não esqueci. Porque ela falou assim, que se a técnica do passado, hoje, com as ferramentas de hoje, faz necessário.
Então, respondendo a pergunta. Mudou a pergunta. Se com o avanço de tecnologia de hoje, Quem? Ó, ela tá falando assim, ó. Se o avanço da tecnologia de hoje tem feito com que as pessoas sejam menos técnicas. Então, questão de. Ó, uma pergunta muito boa que a Ju fez pra mim aqui, que é assim. Muito boa, parabéns, Ju. Que é assim. E isso, ô Ju, eu já levava isso comigo lá atrás, que às vezes apareceu alguma galera que queria gravar, filmar. Eu já tinha isso dentro de mim, alguma coisa assim, sabe, parecida. Eu falava assim, eu quero aprender a gravar, beleza. Eu não ensinava ele a usar a câmera. Juro, não ensinava ele a usar a câmera. Eu ensinava ele a usar isso aqui, ó, o olhar. Aí eu falava, ó, fica do meu lado e eu vou ensinar como que grava. Ó, tá vendo ali, ó? Ela, num casamento, eu treinei muito o olhar para estar 2 passos à frente do que vai acontecer num casamento. Por quê? Porque a câmera tinha que estar regulada, tudo foco. Até hoje eu trabalho. Foco manual. Então ela tinha que estar regulada para a cena, que a cena ia acontecer. Mas na minha cabeça, eu estou imaginando o que vai acontecer. O ser humano, ele antes de fazer alguma coisa, existem alguns sinais, alguns movimentos que ele precipita o que ele vai fazer. Se eu olho para a Ju, por exemplo, ali, de repente vejo uma garrafa de água cheia, e eu vejo que ela está muito tempo ali parada, ela vai precipitar uma hora ou outra, ela vai beber. A garrafa dela, tá cheia ainda, e ela está um bom tempo sem beber. Então a precipitação eu quero gravar uma cena sem pedir para ela pegar a garrafa e beber. Isso era muito feito no casamento. Então eu já regulava a câmera para a garrafa, o foco e tal, e esperava o momento. Uma hora ela vai pegar aquela garrafa e vai beber. Isso era casamento. Então não estou ensinando você a usar a câmera, estou ensinando você a usar a cabeça. Então precipita. Então eu sempre tinha isso num casamento. Ó, uma hora a noiva vai cheirar o buquê, uma hora alguém vai mexer no cabelo da noiva, uma hora alguém vai elogiar. São as etapas, você vai reconhecendo o tempo, tudo tem um tempo num casamento. Depois que você reconheceu essa logística, você só vai se precipitar porque a câmera aqui está pronta antes. Você não vai pedir para a noiva, ô noiva, pega essa garrafa aqui e bebe a água, porque eu vou gravar. Isso no casamento não é natural, não tem emoção, não tem sentimento, não tem conexão. Isso faz até sentido para conteúdo, para revista, para alguma coisa. Mas para casamento não faz muito sentido, né? Acredito que tenha hoje uma pessoa que começa no audiovisual e pede para a noiva, noiva, eu acho que fica legal essa cena, você sabe? Acredito. Uma maquiada na sua... Uma direção. Uma direção, se você souber contrabalancear a direção com mais emoção, eu acho que vale a pena. Se você gravar o casamento inteiro na direção, eu acredito que vai perder um pouco da essência, da emoção, daquela coisa do nervosismo, daquela coisa assim. Porque sempre quando eu peço, vou dar um exemplo claro aqui, eu peço pro noivo, o celular tá aqui, Eu vou gravar você pegando o celular como se fosse atender o recado da noiva. Sabe como que ele faz? Ele não faz assim, Ele não faz. Quando eu falo assim, gravando, ele faz assim, Olhando para a câmera. Ele fica meio travado, fica meio robótico. Então a direção às vezes não funciona muito, porque eles não são treinados para isso, não são ator. Você entende? No final o resultado fica pior, né? Então quando você fala assim, direção é importante, às vezes eu tô criando uma polêmica aqui falando que direção é importante. Para Gisele, para Marquezine, porque são pessoas treinadas que vão fazer uma coisa com direção, mas que no teatro, no interior dela, o teatro ensinou que ela tem que passar emoção, verdade, realidade. E vai deixar um pouco a técnica de lado, voltando ao que ela falar. O que era a técnica lá atrás para mim, que hoje o pessoal se prende muito com, né, a evolução dos equipamentos? Ele falava, você não vai ensinar a usar essa câmera? Sabe o que eu respondia para ele? Para a pessoa que estava aprendendo comigo? Essa câmera aqui, daqui 9 meses lança outra nova. Isso aí vai ser inevitável, você vai aprender a usar ela. O que você vai demorar para aprender é usar isso aqui, captar a cena. Genial. Falava isso para a pessoa. Isso aqui, para mim, Isso é um professor, é né? um professor. Nós temos... E aí hoje faz sentido, porque daqui a pouco eu vou parar de usar a câmera e vou usar o iPhone. Então, se você quer aprender com o Edson,
Arrasta pra cima. Não é mais arrasta pra cima, né? Qual que é o novo jargão? Aqui na descrição. Comente um comando aqui. Vai aparecer um pop-up. É o card aqui, ó. Se você quer ser aprendiz do Edson, quer dobrar o seu faturamento mensal, você quer ter uma renda extra, você pode aprender com ele, fazer o casamento, né? E ter essas técnicas, essas noções que eu acho que é o que mais você demora para aprender. Você pode trocar de equipamento e Se você muitas quiser vezes... aprender o equipamento, você lê o manual da câmera. Se você quiser aprender a ser filmmaker, aí é o Edson. Aí, ó. Nossa, essa aí. Essa cena. Uma cena artística, uma cena que traz um conteúdo, que traz uma conexão, um sentimento. Mas então, você percebe que, não estou falando de câmera? Eu posso gravar com o celular, posso gravar com o Se iPhone. você tiver o olhar, você vai extrair. Isso. E na profissão que você fala aí, principalmente de casamento, o mais importante é a emoção do momento, né? Tinham pessoas que chegavam em mim e falavam assim, como eu conseguia aquela qualidade, que eu utilizava uma câmera T2i, bem simples, de entrada, já estava no hype uma câmera da Sony FE700, que ela tinha um slow legal para 60p e tal, alguma coisa assim. E aí as pessoas olhavam o meu conteúdo e vinham elogiar, pessoas que trabalhavam nessa área. Eu sempre tive esse destaque nessa área, porque eu agradava mais o olhar de quem trabalhava no audiovisual. Às vezes eu até falava assim, ó, não ficou bom, tal, para alguém assim, que trabalha na mesma área. Ele falava assim, mas o importante é eu agradar o meu cliente. Eu olhava assim para ele assim, falei, será que faz sentido isso que ele está falando? Será que ele só, precisa agradar só a noiva? Então, eu vou ser sincero para você. Tem cliente que pega as fotos minha e ama de paixão, ama, coisa linda. Mas eu acho que é porque ela vê muito sentimento. Ela não tá na questão técnica ali, entendeu? É o sentimento. Ai, amei as fotos. Ai, tô chorando. Me fez relembrar o grande dia. Vou chorar, chorando 2 vezes. Legal. Mas é porque ela agrega a emoção, ela não tá com aquele olhar crítico assim. Sim, Faltou um pouquinho de luz aqui, viu? pegou aí sim. Faltou um pouquinho de nitidez aqui. Color grade tá fraquinho. É isso. Que bacana, cara. E aí, man, deu pra Pegar bastante aí das então. sites. Deu, apesar das piscadas aí, né? Tô É legal que o Lucão, ele tá aprendendo e ele vai absorvendo essas informações. E aí, complementando o que ele falou, de não ouvir muito, né? Ok. filtrar bem, né? Sim, filtrar bem, né, quem você Sabe o vai que é ouvir. interessante, esse negócio de ouvir muita coisa? Você tem que entender assim. Às vezes você não está preparado para ouvir aquela mensagem. Entende? Então, às vezes a mensagem ela tem que chegar a você de uma maneira diferente. Então, quando você vai ouvir muita gente falando, ou eu falo de um jeito, ele fala de outro, às vezes pode ser igual. Então você fala assim, isso está confundindo, está me atrapalhando. Se prepara. Quando você começa a se preparar, quando eu passo uma mensagem para você, ou ele passa, você começa a absorver diferente, começa a entender diferente. Eu utilizo um processo, ela falou de criatividade e tal, de utilizar equipamentos. Acho que a minha mente é a máquina. Sabe por quê? Porque eu vejo muita dificuldade para mim aprender. Então, quando eu vejo uma dificuldade no aprendizado, eu penso que é igual para o próximo. Então, eu utilizo a mesma metodologia de aprendizado. Se eu fosse ensinar você hoje, eu não ia ensinar você a gravar hoje. Hoje você não ia gravar. Não fez nada. Você ia observar hoje. Porque você vai assimilar. Primeiro processo é assimilar. É um mundo novo, você vai ter que só olhar. No segundo dia, você ia aprender a prática. No segundo dia. E a prática é, você põe a mão, eu ponho um pouco a mão também na máquina e mostro, você vai, mas você não ia gravar. Primeiro dia, assimilação. Segundo dia, prática. Terceiro dia, você entra para execução. É aí onde que eu vou observar na execução se você teve o processo de aprendizado correto. Aí é onde que eu vou corrigir. Porque na prática eu não corrijo. Não tem como eu corrigir na prática algo que você está aprendendo. Mas na execução, que não é a prática, é onde que eu vou te corrigir. Ó, você está fazendo errado. Entende? Então, aí você fala assim, mas você dividiu em 3 dias. Poderia ser 3 meses. No primeiro mês, assimilação, você passa o mês inteiro observando.
O segundo mês, você vai passar o segundo mês inteiro praticando. Um terceiro mês executando, que é onde eu vou corrigir você. Ou então 1 ano, dependendo da profissão, vocês têm. Você vai passar 1 ano só observando. Segundo ano, praticando. Terceiro, a prática também não precisa ser. Existem 2 tipos de processo de prática também. Às vezes, na sua casa, lendo um livro, assistindo um vídeo, você está praticando, está colocando para dentro para você. Você não está executando. Por isso que eu falei que tem que ter a execução, e a execução, a correção. Então, na prática, às vezes não precisa de mim. Às vezes você já vem praticando o audiovisual sem eu perceber que você já está praticando o audiovisual. Entende ou não? Assistindo alguma Assistindo coisa, vídeo, né? ouvindo. Isso aqui é uma prática. Não é assimilação. Uma coisa bacana de quem está começando também é que as pessoas que estão começando no audiovisual, assim como nós um dia começou, aproveita melhor as tendências. Eu acho que uma das coisas que é bom a gente sempre estar praticando é observar as tendências, para onde que está indo e acompanhar elas de alguma certa maneira, mesmo com dificuldades, porque a gente já tem algumas manias, já carrega algumas coisas com a gente, que aí às vezes vai travando, minando a criatividade, mas uma coisa que é legal para quem está começando, que nem o Man, está começando, o Lucão, é isso, cara, eu vejo já isso em você, porque as referências que você me manda, como vídeos legais que você gosta, é totalmente disruptivo, é umas coisas assim que você fala, meu, absurdo o cara pensar nisso aqui, pra editar e fazer tudo isso aqui. E Mas você acha que é tendência? tendência, porque o que a gente vê hoje, padrão, o normal, padrão, que a gente assiste, a gente olha, isso aqui é padrão, essa edição aqui é padrão. Moda. É a moda. Ela começa a ficar popular. Então, enquanto ela ainda não é popular, ela é uma tendência. Então, quando só tem uma pessoa fazendo, ou 2, ela é uma tendência. Então, Você fala algo que é fora da caixa. fora da Tem um caixa. grande potencial. Tem um grande potencial. Uma das coisas assim que eu lembro, assim, claramente na minha cabeça, que em 2013 eu já tive um insight, cara, eu acho que essa área que eu assistia muito rádio, assim, ouvia muito rádio no carro, e quando a gente ia para algum lugar e tal, e até Pânico na Band, eu gostava de assistir. Eu ficava, cara, imagina quando os caras começarem a colocar câmera e filmar isso e jogar no YouTube, porque o YouTube tava em alta. Isso aqui vai bombar. Só que esse tipo de formato trouxe o podcast, que hoje e eu tava iniciando na área. Então, tipo assim, se eu tivesse executado com a mente que eu tenho, talvez, que eu terei um dia, de poder executar aquilo que a gente pensa, com mais firmeza e tal, de poder estruturar e começar uma parada, o cara que está iniciando, ele tem essa pujança. Então, acho que você manter isso sempre, essa chama sempre acesa, eu acho que é o que o Edson tem também. É uma qualidade que ele tem, que é, tipo, sempre estar antenado. Um aprendizado que você me passou é esse daí também, de você ter ideia e executar, não deixar morrer. Né? Porque que deu a palavra do podcast, uma tendência perdida. Uma tendência perdida. E várias ondas vêm, a gente pensa, nossa, podia estar fazendo isso, e acaba não fazendo. É bom você se preparar e estar com a passagem comprada, para quando o ônibus passar, você pegar, né? Você tem que estar preparado para a sorte, né? A oportunidade, ela aparece. E assim, a onda, cara, quando você entra, mesmo que todo estabanado nela, assim, uma hora você aprende a surfar ela. Você não pode ficar parado, né? Você não vai aprender a nadar fazendo um curso de assistindo uma videoaula, né? Exato. Como Aprender a nadar. nadar entrando na água, né? Na prática, né? Uhum. E isso é muito bacana, eu quero e pretendo e dou a dica para quem tá assistindo a gente aí, que tá meio perdido no audiovisual, veja o que são novo, as novas coisas que estão vindo. Hoje em dia eu vejo muito pouco se falar de gravar com celular ainda, de forma profissional. E eu acho que isso vai cada vez mais ficar mais popular, porque as grandes marcas, as grandes empresas estão com o olho nesse mercado. A Apple lançou um iPhone que você consegue gravar com um preset de cor em modo fletado para você fazer color grading. Então, tipo assim, eles estão focando, eles estão olhando para um lado profissional, para uma galera profissional. Enquanto, sei lá, outras marcas se preocupam em colocar filtro na câmera natural, para a pessoa se sentir mais bonita, então a pessoa ela não vai se preocupar muito com como que vai filmar e tal. Então, assim, eu vejo que
Pode anotar aí que uma hora vai sair. Linha Cinema Pro do iPhone. Cinema, linha Cinema. Mas é uma das coisas que você evoluiu, porque desempenho de processamento já roda tudo. Se você comprar o mais básico do iPhone, já roda tudo. E aí, bateria também chegou no limite químico, que até agora não descobriu uma forma de evoluir. E já as câmeras estão sempre tentando colocar uma engenharia ali de caber o máximo possível em um local pequeno, né? Olha, eu não suspeitaria da Apple lançar um smartphone, um novo iPhone 17, 18, sei lá. Pode até ser, sei lá, no que vem. Onde você consiga acoplar a lente direto no corpo do celular. Tem o bocal ali. Tem um bocal. E você tem outras saídas para você. E você, ao mesmo tempo que você tem uma câmera, você tem um smartphone onde você pode editar ali. Você fez um job rápido ali, você fez uma guerrilha rápida e já consegue. Você falou de quem está começando na área, muitas das vezes que está ignorando a parada do celular, que é uma coisa que quem entra na área também fica meio que vislumbrado, e a parada do consumismo faz você querer sempre mais e mais e esquecer do que Edson falou. A técnica e não o equipamento, né? E principalmente quem está iniciando tem que saber da técnica e não, quero uma câmera muito boa, mas não sei iluminação, não sei tirar uma emoção de uma imagem e tal, né? Tendências que estão vindo ainda, entrando dentro disso que eu já vinha falando. Inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial hoje no nosso processo criativo nos ajuda de uma maneira tão grande que eu acho que as pessoas não têm noção o tanto de coisas que a gente usa na audiovisual com IA. E facilita muito o nosso trabalho. É uma edição que, sei lá, duraria 8 horas, a gente acaba fazendo em 3, em 2 horas. Tudo por conta de uma facilitação que a IA trouxe e plugins que você pode adaptar no seu programa de edição favorito e você pode levar essa habilidade, ensinar as pessoas, tá sempre antenado nessas tendências que saem de IA, porque eu acho que as tendências que a gente tem no momento serão ondas que as pessoas não surfar, com certeza elas vão ficar para trás. Então, ter esse olhar que o Edson tem, que ele ensina as pessoas a ter, e ter esse outro lado de você sempre estar antenado e sempre estar buscando ali, eu acho que é fundamental, né, para qualquer profissional. E eu acredito que não só no audiovisual, né, no social media também, você tem diversas ferramentas, eu acredito, né, para auxiliar também, né. Muito. Você utiliza bastante, só entrando aqui para... Sim, eu uso. A mais falada é o chat GPT, né? GPT. Mas aí já abrindo um parênteses. É bom usar, mas tipo, não copiar aquilo que... Até porque ela não vai entregar nada se você não... Ela não tem essência. Não imputar nada, não imputar alguma coisa interessante. Sim. Muitas das vezes ela te entrega algo primoroso quando você exprime a sua ideia e pede para ela gerar algo conciso com aquilo, né? Uma ideia de copy, por exemplo, né? Vai dar o, digamos assim, o básico, né? Mas o principal que eu sempre falo vai dar ali, as palavras vão ser coisas bonitas, né? O texto ali, mas a essência, sabe? A essência que só você pode dar ali pro post, pro conteúdo que você está gerando, é só você. É o ser humano. Ainda não conseguiram inventar isso, né? Mas muita gente, né, foi falado no começo do ano, não, vai acabar o trabalho de social media, a profissão, não só o social media, mas todos, né, que trabalham com redação e tudo mais, vai acabar, né? Não acabou. Dentro disso aí, uma coisa assim sensacional que você falou, porque muitas pessoas falavam que a profissão de fotógrafo, de filmmaker ia acabar por conta dessa facilidade onde todo mundo consegue fazer um vídeo legal. Só que o que mais aconteceu foi as pessoas valorizarem mais o fotógrafo real, que trabalha com câmera, que, sei lá, tá na área já há um tempo, do que o cara que às vezes está começando e está fazendo com celular. Hoje em dia ainda é assim. Mas você pode ver que as duas áreas elas estão caminhando juntas e uma não
acabou com a outra. Então, Mas a tem muito disso inteligência também. artificial mata essas profissões das pessoas que se negam a usar a inteligência artificial como se negam a se atualizar. Aí realmente, Aí você se tocou você num ponto. não quiser utilizar essa ferramenta, quem estiver utilizando vai te ultrapassar. Exatamente. Sim. E o que eu quis dizer é essa questão de você usar a inteligência artificial. Eu vou gerar aqui uma copy para sei lá, um texto, uma legenda. E usar aquele mesmo ali e só deixar. Pô, você vai dando a ideia e você vai dando. Mas daqui a pouco vai ficar saturado. Que não é só o algoritmo das redes sociais que vão entender que aquilo ali está sendo uma inteligência artificial. Vai estar faltando alguma coisa. Agora, tem conteúdos que a pessoa olha e fala, cara, esse conteúdo tá incrível, tá animal. Autêntico, mas né? autêntico. É você usar como ferramenta e não como muleta, né? Então, e isso a inteligência artificial pode fazer? Pode, mas é muito difícil, porque precisa de uma pessoa ali controlando a inteligência artificial, né? E isso, falando só da escrita ali, né? Mas tem de imagens, né, para design, vídeos, geração de vídeos. A inventabilidade, eu acho que aí ainda não tem mesmo. Tipo, ela se autopromover de falar assim, não, eu quero criar algo e eu vou usar toda a minha capacidade para criar. Ela não tem mesmo. Então, tem que ter um A fator inteligência artificial não veio para tomar nada, ela veio para nos servir. É uma ferramenta, né? Ela veio para nos servir. Tem toda essa polêmica, né? Tipo, vai criar vida e tudo mais. Não sei como vai ser o dia de amanhã, mas Sabemos. hoje ela está aqui para nos servir, né? E tem que entender isso. E é válido. Vamos usar inteligência artificial. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro episódio aí. Nós reunimos aqui pessoas aqui fantásticas. O TK que trouxe suas experiências aí com a área de social media. E por que nós fizemos esse vínculo aqui onde todo mundo estivesse junto nesse primeiro episódio? Porque a Brand, ela é basicamente isso. Essa é a identidade da Brand. Onde você une profissionais com visão, capacidades que vão fazer com que a sua marca ou com que a sua identidade sejam potencializadas. Onde a sua mensagem ela vai chegar na onde você quer que ela chegue. Então é muito importante ter profissionais de edição de vídeo, profissionais que vão fazer um tráfego pago bacana, que vão fazer uma estratégia de posicionamento, um diretor de fotografia que vai trabalhar melhor a sua fotografia, que fez esse set maravilhoso com muitas limitações ainda. Você pode estar percebendo aqui telão e tal, mas entenda que ainda não é o ideal que a gente espera, né? A gente sempre tá sonhando além. Não é um estúdio, né? Ainda. Não, se fosse o meu ideal, eu ia botar uma grua aqui, um slider ali passando, outro aqui, sei lá, e inventa aquela coisa que a IA não faz. Colocar mais uma outra lente aqui, pegando só no retrato ali. Câmeras aqui, né? Ia fazer um baita de um set aqui. Mas não, vocês têm que começar com o que vocês têm, a galera que tá começando principalmente. Sim. E a Brand é isso, é essa liberdade criativa, né? Pra gente não se limitar e expandir. E hoje, no final de um dia de um Media Day, né? De um Media a gente Day. se reuniu para cada um produzir os próprios conteúdos. E esse dia vai se repetir muitas vezes mais, né? Então acredito que isso é só um começo. O nosso objetivo não é reter conhecimento, né? Exatamente. Aprender e passar o conhecimento à frente Aquilo também, que a né? gente Para ajudar recebe. as pessoas, assim como alguém nos ajudou um dia, né? E já se ativar. O Lucas tem pouco tempo de carreira, ele já tá se ativando, ele já criou com bastante conteúdo hoje. Eu acho que essa é uma cultura legal de se seguir, onde você não retém tudo para si, você distribui e faz com que todo mundo cresça junto e leve adiante essa mensagem, né? Tem a máxima de que você aprende mesmo quando você ensina. Você aprende o máximo sobre aquilo quando você ensina, né? Então, se você reter conhecimento, é um egoísmo burro. Tem algumas considerações finais, vocês? Não use droga. Essa é uma boa consideração, né? Boa, Tomem água, né? Bebam água. Uma consideração que eu tenho é comércio, que nem o Mendes falou, não espere nada o ideal, não. Use o que você tem aí, sua criatividade, e não se limite, né?
Acho que essa é a mensagem que eu deixei. E você, TK? Depois dessa mensagem, eu só quero falar obrigado por ter assistido. Valeu, Muito pessoal. Valeu. Forte abraço a todos. Agradeço por terem assistido até esse final aí. Se E você gostou do nosso conteúdo, comente aí se faltou alguma coisa pra gente falar. No próximo episódio, Já sugestões. Faça uma dica no próximo episódio. mande tá bom? perguntas. Segue, curte, compartilha. Vamos criar polêmicas. ele quer polemizar, galera. Então, Esse aqui já falou que... Eu me segurei muito para não falar. Me segurei muito. Ó, vai deixar aqui os Instagrams. Instagram, aí faz as perguntas lá, chama e a gente responde. Assim, calma, você não fala essas coisas lá que você vai problematizar. Tá bom, tá bom. Mentira, gente. Mentira, não tem Ninguém ninguém. já viu ninguém aqui, não. Ninguém tá censurando. Ele aqui até dormiu, cara. Então, você viu que aqui... Não foi nada Liberdade. programado aí, ó. Liberdade. E é isso. É isso. Valeu, um abraço. Valeu, Falou, Julie. Tchau, obrigado. Dá tchau, Julie. Tchau, Gil. Ah, Ela deu tchau. Julie. Quer vir aqui dar tchau? Não. Vem, Julie. Bota Vem, sua Julie. mãozinha aí, ó. Vem, Júlio. Volta a aqui. Júlia foi peça fundamental pro dia de hoje. Foi, Agradecer nossa. Não, e outro agradecimento super importante que a gente não pode esquecer. Estão devendo açaí pra ela aqui, ó. Açaí. Vamos ver nessa... Ó, Nem isso tava sabendo. Você também tá. Eu tô devendo açaí? Por quê? Era Mac, né? Ela Mac? É Mac. Ó, assim, ó, voltando aqui ao foco. Um último agradecimento, assim, que eu falo, esse foi demais. Esse foi, assim, sensacional. Tudo isso que tá acontecendo hoje não estaria acontecendo se não fosse por essas pessoas que são o pessoal da Impulse. Então, se você não sabe o que é Impulse, Bem lembrado. é um espaço incrível. Tudo que você tá vendo aqui é tudo de alta qualidade, né? Pra atender a gente. Mais pela Impulso. Esse espaço aqui foi Sim. algo surreal. Assim, eles são os nossos parceiros já de algum tempo e essas ideias só foram possíveis por conta deles. Vê se tá recando ainda, tá? Então, eu gostaria de fazer esses agradecimentos. Se você não segue a Impulse, Ó, Impulse, ó, siga mora aqui. no coração. Todo mundo aqui, deixando aquele abraço caloroso e aquela saudação calorosa para todos da Impulse. Segue As a Impulse meninas- no Instagram, né? Sensacionais, todas as meninas. Ó, vai ficar aqui, apareceu o nome aqui, Impulso do Instagram. Dá uma força lá, fala, ó, vim pelo Brandcast. Brand Talks. Brand Talk. Por que é Brand Cash, né? Não, Brand Talks. Brandcast já tem alguns, então Brand Talks ainda não tinha, Aí então... inventaram. Um direito de imagem aí. Fala assim, ó, Aguarde o vim processo. pelo Brand Talks, lá, que deu indicação de vocês. Obrigado lá pela força lá. E até a próxima, galera. Valeu! Tamo junto. Até.